por que nós não precisamos jejuar? Sabe que os católicos fazem jejum, os espíritas fazem jejum, os muçulmanos jejuam, quase todas as religiões jejuam. Porque eles tratam com o quê? Com a carne. Após Cristo ter morrido na cruz e ressuscitado, após Cristo ter cumprido a lei, Ele derrotou o diabo na cruz, né? O jejum não serve mais. O jejum é uma prática judaica, é uma tradição, é um costume judaico, né? Os discípulos de Jesus, eles não jejuavam. Você quer ver o que diz aqui em Lucas 5,33? Disseram-lhe eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam, fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Veja que jejum para os judeus significa luto e tristeza. A nossa alegria é Cristo. Como que você vai andar de luto e triste para quem tem Jesus? Não! Mas deixa eu lhe dizer, os da lei, né? Eles faziam jejum e diz que os discípulos de Jesus comiam e bebiam. O que quer dizer comem e bebem? Descanso no Senhor. A pergunta é, quem é que jejuava? Os fariseus e os discípulos de João. E veja o que diz aqui em Lucas 5, 34 e 35. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Versículo 35. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão. Quais foram os dias que o noivo esteve ausente? Da morte de Jesus até o dia de Pentecostes, 50 dias. Então Jesus disse, naqueles dias sim jejuarão. Ele não disse vocês vão jejuar para sempre. Décadas, séculos, não. Ele disse, naqueles dias vocês vão jejuar. Da morte até o dia de Pentecostes. O noivo está onde? Em nós. O Espírito veio fazer o quê? Morada em nós. O Espírito é o Senhor é o Espírito. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O noivo está onde hoje? Está em nós. Você vai precisar jejuar? Não. O jejum era para quando o noivo estivesse ausente. Cristo está em nós, o noivo está em nós. Colossenses 1,27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga, Cristo está em mim. Nós respeitamos, mas eu tenho que lhe dizer, não serve para nada o jejum. Pastor, mas a Bíblia fala lá no livro de Esdras que o povo jejuava, faziam orações, o povo foi convocado para reconstruir os muros de Jerusalém. Sim. A Bíblia fala do jejum de Daniel, que Josafá convocou o povo para jejuar. Você sabe por quê? Porque eles não tinham Jesus. Era o velho pacto, Jesus não havia cumprido a lei. Era o mandamento da lei, fazia parte dos 613 mandamentos. Então por isso eles jejuavam. O jejum, assim como o batismo, sábado, vigílias, eram 613 itens. Todos esses mandamentos, na época, eles vigoraram na lei. Mas quando Cristo veio a essa terra, Ele veio para fazer o quê? Cumprir a lei. Mateus 5,17. Não penseis que vins revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eu pergunto para você, Ele cumpriu a lei ou não cumpriu? Cumpriu. Colossenses 2,16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, comida, bebida, jejum, dia de festa. Pastor, mas não tem que jejuar para derrotar o demônio? Jesus já o derrotou. Vamos entender essa passagem que as pessoas usam. Marcos 9:29. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Sabe por que aqui está entre colchetes aqui? Isso aqui não está no original. No original grego está assim, esta casta não pode sair senão por meio de oração. A sociedade bíblica colocou e jejum. Tá, mas tudo bem, pastor, e essa casta só sai com oração. Você tem que expulsar demônio hoje? As pessoas ignorantes pensam que o diabo está na igreja. Não está na igreja. Pastor, mas essa passagem então significa o quê? Vou te mostrar Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A pergunta é, destruiu ou não destruiu? Destruiu. Você sabe que a tradição evangélica tem dado virtudes ao diabo que ele não tem? Os crentes dizem, não, mas
o diabo está aqui, ele está lá em São Paulo. O diabo não é onisciente, onipresente e onipotente. O diabo é derrotado. Então, jejum é uma prática da lei. Inclusive a tradição religiosa criou a separação, né? Criou 3 deuses. Mas não existe trindade. Não existe na Bíblia a palavra trindade. É por isso que as pessoas não conseguem entender. Pastor, o que acontece se eu jejuar ou praticar qualquer rito da lei hoje? Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Pastor, e a oração? Ok, a oração sim. Mas até para orar nós temos que ter conhecimento, temos que ter discernimento. Caso contrário, a oração ela fica sem efeito. Eu ouço às vezes, derrama, Senhor, o teu Espírito. Não deixe o diabo me tocar. O Espírito está em nós. E maior é aquele que está em nós. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Deus me cura, Senhor. Pelas chagas de Cristo fomos sarados. É por fé. Veja como é diferente você conhecer a graça, né? Aquela oração que às vezes fala, Senhor, entramos agora na tua presença. Estava na presença de quem? Nós somos um espírito com Cristo, né? Estamos sempre na presença de Deus. Então, se eu não entender a forma bíblica, como que eu devo orar, como que eu devo servir a Deus, por exemplo, Romanos 7:4, olha só o que diz. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, se na lei, por exemplo, está jejum, obras da carne. Jejum é obra da carne, não tem nada a ver com espiritual. Se na lei está batismo, guarda do sábado, né? Não pode ter parte conosco. Eu não posso fazer coisas da lei. Eu tenho que pertencer a quem? Aquele que ressuscitou, ao outro, né?